Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Vamos ler do versículo 15 até o 54. Tá? É que senão fica da microfonia. Tá. Amém? Estão me ouvindo? Sim? Se não estão me ouvindo, pode ficar tranquilo que daqui a pouco vai ouvir. Para você que não está acostumado, me desculpa aí. Brincadeira. Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Justo. Minha oração é que Deus fale, que eu seja sucinto. Vamos tentar. O pastor já me deu um recado inicial ali. Preparando. Mas vamos lá. Amém? Diz assim, ó, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. 16. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. 17. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo está pronto. 18. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. 19. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. 20. Ainda outro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. 22. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. 23. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. 24. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor já tem falado. Pedimos, Senhor, com as nossas consciências e com os nossos corações, que o Senhor permaneça falando ao nosso coração e à nossa vida essa noite. Fale-nos, Senhor, da forma que o Senhor deseja. Senhor, Espírito Santo, entrega a mensagem a cada um que está aqui. Senhor, que a Tua palavra possa produzir o resultado pela qual ela está sendo enviada. Que o Senhor possa transformar a nossa vida de acordo com o Teu querer, como o Senhor deseja, para que cada um aqui viva a realidade do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra e eu achei muito interessante, porque Deus, como é que Deus faz as coisas, né? Eu lembrei em 2002. Em 2002, eu tinha acabado de me converter e meu padrasto, meu pai de criação, nós viajamos para Pernambuco, uma viagem muito difícil. Quem está mais tempo aí já me ouviu falar algumas coisas dessa viagem várias vezes. Na volta, é engraçado que meu pai foi atrás de uma suposta herança que o pai dele, que já havia falecido há alguns anos, supostamente poderia ter deixado. É engraçado que pobre é iludido, né, gente? Pobre se ilude tão fácil com as coisas, né? E ele foi, né? E a gente foi, né? Falei, caramba, que legal, né? Vamos buscar a herança. Olha que bênção. Parecia aquelas, né? Silvana tem um parente dela que um tio morreu e não tinha filhos e deixou para uns primos dela lá distantes deixou um monte de coisa, cara. Os caras ficaram, tipo, subiram para a classe média, entendeu? Casa na praia, casa não sei na onde, dinheiro no banco, que o cara tinha dinheiro e morreu e não tinha para que deixar, deixou para eles. Aí eu falei, que vale você ser primo tão distante de uma pessoa, né? Não ganhamos nada. E na volta, a gasolina, nós não tínhamos dinheiro para voltar, porque o pai do meu pai, meu avô de consideração, não deixou nada. Na verdade, deixou uma dívida bem grande, que porque Deus existe, prova da existência de Deus essa noite, meu pai, pelo menos, não herdou a dívida.
Os outros irmãos não deixaram ele, né? Quer dizer, não deu tempo, a gente voltou antes, eu imagino. E voltamos com a mão na frente e outra atrás. E ele tinha saído do serviço dele para ir atrás dessa herança, as ideias. Voltamos e não tinha dinheiro nem para voltar. Minha mãe daqui, desempregada, todo mundo desempregado naquela altura, enviando o que tinha e o que não tinha. E o dinheiro acabou e a gasolina acabou em Queluz, no interior de São Paulo, acho que umas 4 ou mais horas daqui. E ficamos parados lá. E ali, eu tive uma experiência muito desagradável e que eu lembrei quando eu estava meditando essa palavra. Quando acabou o dinheiro, minha mãe ficou aqui de Guarulhos tentando, de todas as formas, pegar dinheiro emprestado aqui e ali, não tinha como pegar no banco, todo mundo com nome sujo, eu era menor de idade ainda, não dava, não tinha de onde tirar. Meus amigos também, momento de crise muito similar, na verdade até pior, tá? Até pior esse que nós estamos vivendo agora. Então não tinha de onde tirar. E nós não tínhamos dinheiro nem para comer. E nós ficamos 24 horas, assim, tipo, da tarde de um dia até a tarde do outro sem comer. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei 24 horas sem comer. Nós estávamos parados no posto, não tinha para onde ir. A gasolina não dava para... Se nós continuássemos, era alguns quilômetros e já era. E eu passei fome, literalmente, né? Eu tive a desagradável experiência, não só de passar necessidade, que passei um pouco aí na minha vida, mas de passar fome, literalmente, por um dia inteiro. E eu lembro que nós começamos a tentar vender o que nós tínhamos, né? E, na verdade, a gente não tinha nada. A única coisa que a gente tinha era uma câmera fotográfica, daquelas mais antigas, inclusive. A gente estava tentando vender para as pessoas e os caminhoneiros ali, nós parávamos, a gente está tentando vender aqui porque a gente quer comprar uma marmita, você não quer comprar por tanto, tal. E ninguém queria comprar, cara. Ninguém queria comprar, até que um caminhoneiro, vendo, né, falou, cara, eu não tenho dinheiro também não. E também nem estou interessado nessa câmera mover. Mas é o seguinte, eu comi minha marmita aqui, vou fazer o seguinte, vou dividir com vocês. Né? Eu lembrei que o pastor Cláudio falou. E ele dividiu metade da marmita dele, e ali... meu pai e eu, nós pudemos comer metade de uma marmita depois de 24 horas. E foi Salvador, foi providencial. Depois de algumas horas, minha mãe chegou com o dinheiro que ela conseguiu também de forma providencial. E eu estive pensando, porque essa parábola do banquete, a gente tem costume de ministrar ela, pensando muito na questão de fazer a obra, de evangelizar, de pessoas que precisam encontrar Jesus, né? E não é bem por aí, não é só isso que essa mensagem ela traz para nós. Como o próprio texto fala, existem algumas coisas aqui, eu quero conversar com vocês essa noite, algumas coisas. Primeiro, o que estava acontecendo? Jesus, ele estava mais ou menos do 2º para o 3º ano do ministério dele, já tinha passado da metade, estava chegando para o final já. Jesus tinha uma fama já que excedia a presença dele, não precisava estar no local para as pessoas saberem que ele existia. Era o profeta de Nazaré, era alguém que por onde passava fazia diferença, e as pessoas sabiam que se Jesus estivesse no local, alguma coisa iria acontecer, e as pessoas começavam a nutrir uma espécie de expectativa da presença de Jesus, e aliás, é uma expectativa muito devida, né? Porque não é um ser humano comum, não é qualquer pessoa, era uma pessoa extraordinária e notável, era uma pessoa abundante, era uma pessoa que onde estivesse, de fato, alguma coisa acontecia. É claro que não acontecia de acordo com a vontade das pessoas, porque algumas pessoas, sabendo disso, queriam manipular Jesus, queriam manipular as ações e o poder de Deus na vida dele, como Herodes, que quando ele estava para ser crucificado, queria que ele fizesse milagre ali na frente dele. Eu queria ver você é o profeta, faz um milagre aí para mim. Sabe, como se Jesus fosse um macaco de auditório, como se Jesus fosse um animador de torcida, alguém que está ali para alegrar da forma indevida a vida de alguém que precisa do extraordinário, não para se converter, não para ter a vida transformada, não porque tem humildade para reconhecer que não é ninguém, mas porque apenas quer se divertir, porque apenas quer se sentir agradado com as coisas que Deus pode fazer. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós ficamos assim. Às vezes nós queremos fazer testes com Deus, não para que nós sejamos transformados. Queremos fazer testes com Deus apenas para sanar a nossa curiosidade burra, a nossa curiosidade pequena,
a nossa curiosidade, ou porque estamos viciadinhos no mundo dos Netflix, dos videogames e dos jogos vários. Então a gente está... A gente está... Estou indo aqui. Vai trazer jovens para o culto, dá nisso. Estamos acostumados, então, né? A nossa época, a época dos nossos pais era a época do trabalho. As pessoas, não que nós não trabalhamos, tá? Mas as pessoas deixavam de fazer as coisas só pelo trabalho. A nossa época é pela diversão. Nossa época mais... Nossa, mas mais dos jovens até, né? Dos adolescentes, tudo mais. Tudo pela diversão. E nós que também temos essa possibilidade, às vezes trocamos todas as coisas para nos sentir divertidos, para nos sentir bem com a diversão. A gente tem que tomar cuidado. Você tem que se divertir. Hoje mesmo estava lá em casa e eu pude brincar. Aliás, é um testemunho. Olha por mim, eu estou fisicamente enfraquecido. Não sei exatamente por quê. Desconfio. Mas eu passei o dia muito bem. Eu não estou de jejum. Eu comi bem. Eu dormi bem, o que é uma coisa meio rara para mim. Eu pude brincar com a minha filha, a Sofia estava na Ana. Eu pude brincar com a minha esposa. Por favor, não faça má juízo. Estamos... Não. Se bem que também nós somos devidamente casados. Se fosse, não teria nada. Nós brincamos com armas, calma, de brinquedo. Fizemos brincadeiras saudáveis lá em casa. Enfim... E eu estava me sentindo muito bem. Cheguei no culto, adorei a Deus e meu corpo físico ficou fraco. Eu estou fraco, de fato. Estou tremendo um pouco, não sei. Mas assim, é interessante que eu brinquei. E não é que você não tenha que se divertir, você não tenha que ter uma vida que você faça outras coisas, né? O tempo todo você tem que estar lendo, orando a Bíblia. Não é isso. Não é isso. Mas você tem que estar o tempo todo na perspectiva de Deus. O tempo todo, enquanto você está vivendo... Você tem que viver aquilo que Deus proporciona para você na dimensão de Deus. E parece que esse texto ele trabalha um pouco dessas coisas. Porque, primeiro, me chama a atenção 4 palavras aqui. 4 expressões. A primeira expressão que me chama, que eu chamo de alertas para a vida. A primeira expressão está no versículo 15, que diz, ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Feliz, a expressão aqui de felicidade é alguém que é privilegiado pelo favor de Deus. O feliz é aquele que recebe privilégios diante de Deus. Isso me leva a pensar um tema que eu tenho meditado. Eu era uma das pessoas que sentava porrada na questão da felicidade. Não, esse negócio de crente não está aqui para ser feliz. Né? O objetivo do cristão não é esse, tal, e não é mesmo, desde que você entenda a felicidade da forma errada. Se você entender a felicidade como o mundo entende, então não é esse o objetivo. Porque para o mundo ser feliz, ele tem que estar com o estômago cheio. Para as pessoas ficarem felizes, Jesus precisou alimentá-las depois de pregar por horas. Como elas estavam com sede da palavra, Jesus alimenta fisicamente elas. E depois que Jesus alimenta fisicamente elas, falou, bem, agora vocês ouviram o ensino, agora vocês viram o milagre, agora vocês têm a provisão, o estômago de vocês está cheio, agora é hora de se converter. Então Jesus traz os sermões mais rígidos e mais duros. Se você quer me seguir, como o pastor trouxe aqui, tome uma cruz. E o judeu sabia muito bem o que significa isso, porque só judeu naquela região poderia ser crucificado. Ou quem era estrangeiro. Nenhum romano poderia ser crucificado. Lembre-se que Paulo poderia escolher entre a cruz e a espada. E ele escolheu a espada. Perder a cabeça de forma veloz e com a espada é menos doloroso do que ser crucificado por horas. Então, o judeu sabia muito bem o que significava ser a cruz. E Jesus falou, vem, quer me seguir? Vem aqui, ó. Toma isso aqui, ó. Leva a tua cruz. Leva os teus pesares. A vida é difícil, meu filho. A vida não é flores, você vai me seguir, e eu não estou aqui para te dar tudo o que vocês judeus esperam. Vocês querem governar o mundo. Parece que tudo que vocês pensam diz respeito somente aqui. Parece que tudo que vocês pensam diz respeito apenas ao pó. Do pó vocês vieram, para o pó vocês voltarão. Sim, vocês vão morrer. Sim, vocês vão ficar doentes. Sim, vocês vão sofrer. Sim, vai vir outros exércitos e podem derrotar vocês. E as coisas vão acabar aqui.
Porém, o problema é que vocês estão apegados somente ao que está aqui. Vocês só querem ficar com o estômago de vocês cheios. Vocês não têm fé. Vocês não têm fé, a fé de vocês é menor do que um grão de mostarda. A fé de vocês não pode ser comparada a um grão de mostarda. A mulher de fora, a cananeia de fora, que não sabe o que é o reino, ela vem aqui e fala, olha, eu sou um cachorro, mas eu vou comer as migalhas, me dê as migalhas são suficientes. E vocês que são o povo do reino, e para vocês que está sendo tudo revelado, vocês só reclamam. Vocês não conseguem enxergar a outra dimensão que está acima dessa pobre dimensão mundana. E Jesus, ele está andando, e antes ele está no caminho para Jerusalém. Ele está caminhando para uma das últimas visitas dele a Jerusalém. Ele está na região chamada Pérea, e tem uma porrada de cidade ali. E aonde quer que ele passa, ele vai fazendo coisas extraordinárias. Ele cura uma mulher que estava com espírito de enfermidade. Sim, essas coisas existem. Ele repreende o espírito, a mulher fica curada, sobrenaturalmente. Outras pessoas, ele ensina as pessoas, fala daquelas parábolas incríveis como a do fermento, no reino de Deus, e tudo diz respeito ao reino de Deus. Tudo diz respeito ao reino de Deus. E aqui, alguém pergunta e fala, toca no assunto X, felicidade. Felicidade, as pessoas matam e morrem por ela. Praticamente tudo que as pessoas fazem é para ser felizes. Mesmo que elas digam que não. Praticamente tudo que se faz é para ser feliz. Se mata de trabalhar, não é pelo dinheiro pelo dinheiro. Porque se a pessoa ganha o dinheiro pelo dinheiro e não goza daquilo que o dinheiro tem para ela, ela se sente incompleta. Então ela precisa gastar o dinheiro regaladamente, né? Ela precisa pegar aquilo que ela ganhou e realmente aproveitar. Só que é claro que se ela é pobre e ela está ganhando um pouco mais de dinheiro, ela está trabalhando mais do que deve e ela não consegue gastar o dinheiro de forma devida e, portanto, ela não fica feliz. As pessoas fazem tudo para felicidade. Só que aqui nós percebemos na Bíblia, e como eu disse, até um tempo atrás eu estava muito nessa de, não preciso ser feliz. Só que eu estava equivocado. Porque eu sou feliz. Essa semana uma aluna minha, a gente estava falando sobre felicidade na Grécia, e a aluna perguntou assim, professor, eu acho que estava muito convincente, os gregos estavam muito convincentes para ela, né? Enquanto eu falava, eu acho que ela estava se convencendo daquela felicidade grega. E eu fiquei pensando nisso depois, eu falei, mas, mano, a felicidade grega não é suficiente. Aí eu entendi o porquê. Na verdade, não é que, enquanto eu estava ensinando da felicidade dos gregos, na verdade eu estava falando da minha felicidade. Estava transparecendo a minha felicidade cristã. E ela perguntou, professor, bem séria, você é feliz? Foi que pergunta, cara, eram umas 10 horas da noite. Quarta-feira, 10 horas da noite. Não, sexta-feira. Aí eu falei, sou. Eu sou. Eu sou. E eu me deu vontade de dar um glória bem alto. E dei, mas dentro de mim. Eu falei, sou, eu dei risada. Aí ela, porque quando você fala que você, na terça-feira acho que falei isso também. Então foi um pouco antes. Na terça-feira eu falei isso também. A menina falou assim, quando você fala para as pessoas que você é feliz, as pessoas meio que duvidam de você. Elas não esperam que você fale que você é feliz. Ué, então você não tem problema? Cara, se eu não tenho problema, pelo amor de Deus, eu acabei de falar que eu sou professor. Eu sou problemático. Outra pergunta que fizeram. Por que você quis ser professor? Eu falei, porque eu não dei certo na vida. Primeiro, eu quis ser astronauta, só que aí eu era pobre demais. Depois eu quis ser bombeiro, mas eu não aguentava ir no hospital com a minha mãe. Depois eu quis ser jogador de futebol. Opa, pobre, negro, baixinho. Qual o problema? Eu queria ser goleiro. Tudo errado. Você está entendendo que você não tem a direção de Deus, tu faz tudo errado, cara? Pelo amor de Deus, mano. Né? E aí, de fato, no ensino médio, eu assumi minha nerdice, virei nerd no ensino médio.
comecei a estudar de verdade e eu fiquei entre farmácia, porque eu gostava de química, eu gostava mais de matemática, mas matemática era muito difícil para mim. Química não é fácil, mas eu tinha uma certa facilidade. Na época, tá, Fernando? Não me vem com as tuas perguntas depois. Ah, é? E eu falei, cara, farmácia e tal, mas aí, no meu caso, eu tive que escolher entre o laboratório e a sala de aula, e eu prefiro as pessoas. Eu prefiro as pessoas, né? E eu falei, não, eu escolhi ser professor mesmo. Aí a pessoa ficou me olhando assim com a cara de, caramba, você é masoquista? Gosta de sofrer, é? Não, gente, não. Foi a melhor escolha que eu fiz, né? Deus tem me abençoado. E, enfim, tem sido muito bom esse tempo. Felicidade. A perspectiva que você tem. Como é que tem sido a felicidade na tua vida? Outra palavra aqui é o reino de Deus. Versículo 15 também fala, né? Feliz será aquele que comeu o banquete no reino de Deus. Reino de Deus, basicamente, é o domínio de Deus. Reino de Deus significa, reino dos céus, reino de Deus, é o domínio de Deus dentro do coração dos homens e fora dele. E por ser um domínio dentro do coração dos homens e fora dele, ele tem essas duas dimensões. Ele tem uma dimensão agora, presente, que é mais no coração, não é um local. Você não vai visitar a Disneylândia de Deus, você não vai visitar, né, um local. Para ser feliz, visite a Disneylândia de Deus, né? Não tem um local físico, geograficamente, não é Jerusalém, né? Onde é? Aqui em Jerusalém ou é lá no monte? Onde é que adoramos a Deus? Não, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Está dentro de você, porque agora, você que não prestava, você agora presta em Deus. Deus transformou você. E agora o teu corpo, que era, na verdade, um caminhão de pecados ambulante, certo? Onde as dúzias de pecados eram oferecidos, mais que na feira, agora você é o templo do Espírito Santo. O teu corpo é o templo do Espírito Santo, é a casa de Deus ambulante na terra, de maneira que você representa o reino de Deus, aonde quer que você pise a planta dos teus pés. Isso é maravilhoso. Como é que você não vai ser feliz tendo essa dimensão? Eu tenho estudado isso. Eu ganhei um livro de uma pessoa, não vou falar a pessoa, que senão você vai querer cobrar um livro dela também. E eu ganhei um livro de uma pessoa sobre um grande teólogo chamado John Piper, que inclusive aqui nós fizemos uma campanha, né, de pregações a partir de uma frase dele. E é sobre ele, não é um livro dele. E uma das coisas que falam, que chama muita atenção do John Piper, é que ele fala que a vida cristã é uma vida feliz. Ele fala que a vida cristã é uma vida feliz, apesar de tudo, porque é uma vida na dimensão do reino. Meu irmão, e você precisa ir analisando isso. E aí a outra palavra é justamente no versículo 15, a expressão banquete. Banquete, esse reino, ele é na dimensão de um banquete. A expressão banquete aqui significa o jantar principal. O judeu, ele comia, a comida principal dele era no final da tarde. Qual é o teu alimento principal? Tem gente que é o café da manhã. Tem gente que come, tem gente que nem o Nixon, que é todos. Café da manhã, almoço, jantar, com uma intervenção um pouco antes do almoço, que eu nem sei como é que chama isso. Depois o café da tarde, janta e lanchinho antes de dormir. Né? E alta madrugada, vai. Já estou cansado mais. Né? Ele vai lá e deixa Deus usar ele na geladeira. Tem gente que estende ainda. Tem irmãos que, se orassem como come, estariam entre os maiores intercessores do planeta. Oh Deus, dá esse dom aí, Pai. Receba aí. Mas a refeição principal, e aqui Jesus vai inverter tudo que o camarada está falando, na dimensão física, na dimensão do que os olhos podem ver, e Jesus vai colocar na dimensão do que os olhos não podem ver, que é na dimensão do reino de Deus, no atual momento dele. Sim, o reino de Deus vai ser um momento futuro, onde você vai cear com Deus, onde as ceias mensais que nós fazemos é apenas um ensaio, onde vamos estar diante do Senhor, com todos os nossos irmãos, e lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais treta. Por quê? Porque lá não haverá mais casamento.
Olha como é inteligente a palavra de Deus. Só nessa já eliminou mais da metade dessas situações, né? Então nós seremos todos como irmãos, certo? E aí já tem algumas pessoas já se incomodando, falando, Deus, eu não consigo entender isso. Porque como é que não vai ter casamento? E algumas pessoas não estão falando do casamento. Estão pensando, Deus sabe no quê? Né? Calma, meu irmão, é o melhor lugar do mundo. Vai ser melhor do que você, aquilo que você acha melhor. O que é que você acha melhor? Não fale em voz alta. É melhor do que isso. É melhor. E vai ser um lugar assim. Mas até lá é um erro você achar que o reino de Deus é somente lá. É um erro você achar que o reino de Deus só é lá. O reino de Deus, ele é a manifestação. Se fosse só lá, Jesus não tinha te ensinado na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Por que é que ele vai pedir para vir o reino, se o reino for só lá? O reino é lá também. O reino começa aqui e agora. E esse reino que é aqui e agora, ele é um banquete. Esse reino que é aqui e agora, a dimensão atual, para ficar mais fácil para você que vive num país democrático e não tem ideia do que é monarquia, reino, ele é a vida cristã. O reino de Deus é viver com Cristo, em Cristo, por Cristo. É conhecer Jesus, é conhecer a Deus, que é a vida eterna. E quanto mais você conhece Jesus, mais Ele transforma, porque aonde Jesus ele está, Ele faz algo acontecer. E se você está vivendo hoje a vida cristã e nada está acontecendo, que Deus venha com o martelo que despedaça a penha, que a palavra dele vá até o teu coração que está duro e quebre pedaço por pedaço que impede você de ser feliz da única forma que é possível ser feliz, que é em Jesus Cristo. Que você desperte, que você ore, que você clame. Meus irmãos, eu estou muito em paz. Eu estou me sentindo muito liberto. Recentemente, Deus me abençoou com uma bênção interna. Há um tempo, há uns anos atrás, algumas coisas aconteceram na minha vida e desde então, eu tenho buscado em Deus para superar situações limitantes na minha vida. E desde então, cada dia uma vitória, sabe? Cada dia uma vitória, cada dia uma luta. E eram coisas que aconteciam aqui dentro, sabe? Isso não me impediu de fazer a obra, não me impediu, não me colocou depois da primeira superação, não me impediu de fazer as coisas de Deus. Estava na direção, só que a coisa estava acontecendo aqui, ó. E Deus, estava vivendo a vida de Deus e conseguindo viver com certeza, só que isso, sabe como quando você vai cansando, acontecem algumas coisas que, enfim, podem acontecer, porque você, enfim, somos limitados. Só que aquilo começou a ficar de uma forma que foi me cansando, maneira de pensar, e Deus, me ajuda, está começando a pesar. E eu vinha de um tempo clamando a Deus, a um ponto que cheguei assim, será que é um espinho na carne? Será que é algo que eu vou ter que arrastar aí? Será que é algo que eu vou ter? Jejuei várias vezes, orei várias vezes, campanhas de oração, e a coisa aqui dentro me incomodando. Até que recentemente, simplesmente, sumiu. Assim, de uma maneira, eu não estava em jejum, eu não tinha orado mais do que eu oro. Deus respondeu a minha oração. E me libertou de mim mesmo. E me deu paz. Meu irmão, o que é que te limita hoje? Porque, ao mesmo tempo que essas coisas começaram a acontecer, Deus tinha me mostrado um próximo nível de comunhão com Ele.
Entende? É uma coisa para mim. Eu lamento, não é para você. É para mim e ele. O meu ministério, ele faz o que ele quiser. Mas é para mim e ele. Não tem nada a ver com a obra que ele usa, a minha vida. Era uma promessa para mim. E eu sabia que a minha mente estava me impedindo de viver esse nível de intimidade. Amém. E Deus vinha, fazia. E sabe quando você fica constrangido diante de Deus, porque Deus é bom? E você, meu Deus do céu, eu estou tentando. Não estou sendo o que eu devo ser ainda. Eu não acho que eu sou o que eu devo ser ainda, sendo bem sincero. Mas eu estou testemunhando para você que Jesus me libertou de novo. E eu estou contando isso para você, para que aquilo que você precisa ser liberto hoje, que você receba a sua liberdade em Cristo. Você é livre em Jesus. A vida cristã é um banquete. A vida cristã é uma ceia. A expressão talvez, depende da sua tradução, pode estar como banquete, pode estar como ceia, ou pode estar como festa. A vida cristã é uma festa. Você está vivendo a festa de Deus para a sua vida? Olha, eu estava vivendo, mas queria viver mais. E Jesus destravou. Eu acredito que eu estou me sentindo enfraquecido. Nos últimos cultos eu tenho me sentido enfraquecido. Por conta, eu chego e eu piso os pés aqui e eu fico deslumbrado com Deus. É uma coisa para mim. É uma coisa para mim. E eu fico tão emocionado que eu fico fraco fisicamente. Eu não tenho como colocar isso em você. Mas você precisa lutar, irmão, em Deus, para que as coisas desse mundo não te impeçam de viver essa comunhão com Deus. Eu vou só citar aqui, ele fala desculpas. Temos que analisar, mas eu só fui liberto em Cristo quando realmente eu mudei meu coração. E eu entendi que eu tinha que entregar, que não era com a minha própria força, não era pelos meus jejuns, não era pelas minhas orações, não é por levantar de madrugada, não é por acordar mais cedo para orar, ou por dormir mais tarde para orar, não era pelas intercessões que eu pedia, embora tudo isso é válido, mas era pela graça dele, era pela comunhão com ele. Eu não tinha que me aperfeiçoar para viver na presença de Deus. Eu tinha que me entregar mais. Eu me entreguei mais. E Deus me libertou. Enquanto eu dei desculpas, eu fiquei limitado. Não estava desviado, não estava em pecado, mas isso estava me segurando. O que é que te segura hoje? O que é que segura você de viver o que nós vivemos aqui essa noite, no momento da adoração, do louvor, todos os dias? Todos os dias. De verdade. E aí vem alunos e perguntam, e é difícil não falar. Também não adianta falar, né? Porque não vai entender. Não vai entender. Talvez, eu estou falando para você, você não está me entendendo. E eu estou profundamente angustiado, porque eu não consigo colocar isso em você. Me dói. Da mesma forma que me dói, quando eu prego o evangelho para uma pessoa, e na minha inutilidade, com todos os argumentos possíveis e imagináveis, a pessoa não se converte. Porque ela não vai se converter por conta da minha pregação, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo tocando nela. Então eu oro por você, para que a graça de Deus alcance a sua vida como tem alcançado a minha. Que a graça de Deus alcance a sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Enquanto nós vamos orar aqui, eu quero que você feche teus olhos.
E eu vou fazer perguntas para você e você responda para você mesmo. Hoje, o que te impede de viver o banquete de Deus para a sua vida? Você tem vivido a vida cristã? A sua vida cristã, ela é feliz? E por favor, não confunda, não estou falando a felicidade mundana. A sua vida cristã, ela é feliz? E se não, o que está te impedindo? Por que você não tem satisfação, apesar de tudo? Não estou falando dos momentos das tuas lágrimas, das tuas dores, das tristezas que você passa. Tem coisas que me entristecem. O momento econômico do Brasil me entristece profundamente. Ver pessoas passando fome, como eu passei, me entristece. Ver amigos meus doentes, enfermos, me entristece. Me faz chorar. Mas apesar de tudo, a minha satisfação está em Deus. Porque é que você não está satisfeito em Cristo. Jesus Cristo é suficiente. É ofensivo, é mentiroso, é covarde, é ilusório pensar o contrário. Por que é que você está apagado? Quando a palavra de Deus fala que você é como um astro nesse mundo. Por que é que você está apagado hoje, se a palavra de Deus fala que a luz do mundo vive dentro de você? O que é que a sua alma hoje está considerando mais do que Deus? Você consegue identificar? E talvez enquanto você pensa nessas coisas, você fala: Carlos, tem sido assim. Então vamos orar, irmão. Feche teus olhos e faça um clamor aí do seu lugar para Deus te ajudar. A primeira coisa que você vai falar: Deus, eu não quero dar desculpas. Fala para Ele: Senhor, toda desculpa na minha vida, toda justificativa, Senhor, do estilo de vida que eu tenho vivido, que não é o estilo que o Senhor deseja, Pai, eu peço perdão agora, eu rejeito. Que não haja desculpa, Senhor, hoje. Eu reconheço, Senhor, que eu não estou na dimensão que deveria. O Senhor tem sido bom comigo, e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, em nome de Jesus, Pai, essa noite eu peço ao Senhor que me ajude. Peça para Ele a ajuda dEle, em nome de Jesus. Peça, faça a sua oração. Senhor, me ajuda. Ô irmão, eu pedi para ajuda para Ele e Ele me ajudou. Eu estou em paz, totalmente. Isso não tem nada a ver com minhas qualidades. Aleluia. Eu estou em paz porque Deus me ama. Eu estou em paz porque o Espírito Santo se manifestou na minha vida. Eu estou em paz porque eu não tenho mais medo. Eu não preciso lutar por mim, e não precisa ser um sacrifício muito grande. Eu não preciso ficar olhando a cada esquina, a cada situação, implorando para não cair, implorando para não viver uma vida que não é minha. Porque o amor de Deus, mais uma vez, me resgatou. Eu não tenho mais medo. Se você tem medo, em nome de Jesus,
o verdadeiro amor do Senhor, Ele pode tirar esse medo que você tem, em nome de Jesus. Você é filho de Deus, o Senhor te ama, e tudo que Ele tem para você é banquete. Viva hoje em nome de Jesus. Viva hoje o banquete, a festa de Deus para sua vida. E aí, nos momentos mais difíceis, quando as lágrimas terminarem de cair, você vai ter aquela satisfação inexplicável. E no meio do teu sofrimento, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver o seu Pai. E vão ver Jesus. E o seu sofrimento não será em vão. E o seu sofrimento será um testemunho para outras pessoas que sofrem e que estão completamente desamparadas, estão completamente sem esperança e não têm aonde se apegar, e estão sozinhas no mundo, e tudo que elas têm é dor, choro, sofrimento. E quando elas olharem para o lado e ver que na tua vida tem dor, choro e sofrimento, mas que você tem alguma coisa a mais, essas pessoas vão ver que há esperança. Essas pessoas vão ver que faz sentido o que os crentes pregam, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria está por vir. Porque na verdade essa alegria nunca nos abandonou. Essa alegria ela sempre esteve, porque é a presença de Deus. E na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. É a verdade de Deus para os que creem. Que o Espírito Santo alimente a sua fé e a sua esperança em nome de Jesus. É isso. É a única diferença que você, como filho de Deus, tem para todos os outros. Só que essa diferença transforma o mundo. Obrigado, Senhor. Diga assim: Senhor meu Deus, essa noite eu ouvi a Tua palavra, e o Senhor, por Tua misericórdia, me informou uma vez mais que eu não tenho que dar desculpas. Não é pedir desculpas, mas é me entregar, é pedir perdão e me entregar, porque o Senhor, e somente o Senhor, pode me fazer viver o banquete do reino de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo possa encher a sua vida da presença dEle, que a graça dEle esteja sobre você, e você seja completamente transformado, em nome de Jesus. É a obra de Deus, meu irmão, sobre a sua vida. Você possa crer nisso, em nome de Jesus. Pode sentar um pouquinho. Quero, antes de passar para o pastor, perguntar: Deus falou com você com a mensagem nessa noite? Eu sei que a pergunta é meio estranha, mas responda: Deus falou com você? Amém. Por que eu estou perguntando isso? Pastor Cláudio, quanto tempo o senhor leva para preparar um sermão? No mínimo. Não precisa ser humilde não, pode falar. Umas 5 horas aproximadamente. O Renato eu não vou perguntar, porque pelo que eu entendi é de uma mensagem para outra. Então, eu também, eu não sei quanto tempo. É muito tempo.
E assim, nada a ver com o meu esboço aqui. Então, glória a Deus. Porque Deus, Ele fala aquilo que Ele quer. Foi inútil, Carlos, você preparar o esboço? Não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Mas Deus, Ele fala o que Ele quer. E se Deus, Ele fala, ouça. Ouça. Tenha essa humildade. Nós, pregadores, para deixar Deus falar o que Ele quer, né? Eu tenho certeza, pelos meus irmãos, eu percebo que tem. E nós, quando estamos ouvindo, para receber, uma palavra de Deus fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você tenha uma vida devocional real, irmão. Eu vou passar para o pastor e eu pedi para ele uma oportunidade, só minutinhos. Tenha uma vida decente, devocional, querido. Em todo esse tempo de luta comigo mesmo, eu não deixei nenhum momento de ter uma vida devocional saudável e decente, porque eu preciso de Deus, eu amo Deus. Carlos, eu não tenho tempo, eu também não. Eu também não. E ainda assim eu preciso de Deus. Tua vitória vem disso. A pregação é para te chacoalhar. É para te colocar no prumo. É para abrir os teus olhos. Não abandone o seu Deus. Não enfraqueça a tua fé. Todos os dias ore. Todos os dias leia a Bíblia. Todos os dias louve ao Senhor. Cante louvores. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Se você precisar de ajuda, peça. Eu tenho ensinado isso para as pessoas nas minhas redes. Peça. Eu, pastor Cláudio, seu líder, vai te ajudar. Não se contente, não dê desculpas. Deus, Ele claramente está querendo nos levar para novos propósitos. Deus, Ele está enchendo a nossa vida para que Ele nos use para encher essa igreja, meu irmão. É para isso. Você precisa ser um vaso que transborde. Senão você vai ficar de fora desse banquete. É isso que você quer? E como ajuda, nós temos feito vários trabalhos. Um deles, a igreja tem feito. A diretoria geral fechou um contrato com um aplicativo. Nós temos um aplicativo da nossa igreja, que é o Prover. Se você colocar INSJC no seu Play Store, né? O Play Store. Vai aparecer para você um aplicativo da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Entre, faça o seu cadastro. Porque semanalmente nós temos colocado várias coisas, inclusive devocionais, mensagens. Certo? Entre lá, de várias pessoas. Eu administro essa parte. Mas algumas delas, como o pastor Alex, que você conhece, pastora Thaís, que você conhece, pastor Wilson, que você conhece, pastor Cláudio conhece bastante, amigo do pastor Cláudio, de longa data. Então, pessoas muito usadas por Deus e outros que estão escrevendo pequenos devocionais, pequenas mensagens. Está com dificuldade? Você vai abrir o Prover e vai chegar lá uma mensagem para você e você vai ser alimentado. Lute por isso, meu irmão, vale muito a pena, tá?